Olá, Álvaro, como vai? Tudo bem? Que prazer! Muito obrigada pelo convite, de estar conversando com a tua audiência, com todos os amigos da Web Rádio Litoral Fox. Estou honrada por voltar aqui para a zona de turbulência e fazer parte aí desse voo, né? Já me sinto integrante da tua tripulação. Muito obrigada, Álvaro. Pois é, Álvaro, as redes sociais, elas são uma realidade e nós não podemos negar a importância de sabermos conviver com as pessoas dentro desses espaços. Essa realidade, ela é inegável, ela não vai mudar, essa tendência veio para ficar. Então convém que a gente preste atenção cada vez mais no nosso comportamento, no nosso posicionamento, não só quando nós falamos no nosso perfil, porque hoje o tema é específico, nós estamos falando dentro dos grupos. Como é que a gente vai se relacionar de uma maneira assertiva, de uma maneira elegante, de uma maneira produtiva dentro dos grupos de Facebook? Então, quando nós fazemos parte daqueles grupos que são bem livres, cuja temática, na verdade, ela deixa uma margem grande para a descontração, para o bom humor, para as brincadeiras, quando o grupo tem essa levada, a gente muitas vezes pode, não que a gente esqueça dos nossos bons hábitos de educação, do nosso comportamento, mas a gente pode relaxar um pouquinho mais. Eu acredito que o convite que tu tenhas me feito, Álvaro, ele se refere mais especificamente voltado para quem participa de grupos de Facebook com finalidade específica, né? Eu, por exemplo, eu participo de diversos grupos e com uma finalidade muito específica. Os grupos que eu participo, eles têm um foco. E esse foco é a geração de negócios, é a formação de parceria, ou então grupos onde eu tenho a possibilidade de adquirir conhecimento. Então eu faço parte, por exemplo, de alguns grupos internacionais que trabalham com cerimonial, com protocolo, com etiqueta. Esses grupos, alguns o idioma que se usa é o inglês, outros o idioma que se usa é o espanhol. Então, o meu comportamento deve ser qual? Usar primeiro o idioma do grupo. Esse seria, sim, um cuidado básico. E quando a gente fala naqueles grupos que a gente frequenta aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, a gente precisa, seja qual grupo for, prestar atenção sempre de forma, mas muito cuidadosa, com as regras do grupo, porque todo grupo tem um regramento. Então, observar quando nós pedimos o ingresso em algum grupo, ou quando algum amigo faz a nossa adição a um grupo. Então, antes de colocar comentários, antes que eu faça uma postagem dentro desse grupo, que eu saiba exatamente o que é e o que não é permitido dentro daquele grupo. O que pode ser considerado um pecado, vamos dizer assim, dentro daquela comunidade. Eu tenho um grupo que eu formei dentro do Facebook, que se chama Pessoas e Negócios. Inclusive, eu convido a todas as pessoas que querem divulgar os seus negócios, que têm interesse em divulgar muitas vezes o seu exemplo como pessoa, ou algum interesse que a pessoa tenha em divulgar. Muitas vezes a pessoa dá aulas particulares, muitas vezes a pessoa presta algum tipo de serviço, às vezes não chega a ser uma empresa, mas ela, como indivíduo, presta serviço, então ela é
uma empresa. Então, o nome do grupo ele já identifica pessoas e negócios. Serão todos muito bem-vindos e lá no grupo a gente tem sim as nossas regras. Então, algumas regras que são passíveis até de exclusão de membros. Felizmente, até hoje nunca aconteceu. Nós não admitimos bullying, nós não admitimos palavras ofensivas, expressões grosseiras, nós não admitimos isso de maneira nenhuma. É um ambiente livre. No grupo Pessoas e Negócios, nós não fazemos análise prévia das publicações. Então, o integrante, ele tem liberdade para fazer a publicação que ele quiser. Eu mantenho, eu dou uma olhada para não manter o grupo poluído, para não evitar aquilo que a gente chama de overposting, né? Que é aquela pessoa que coloca, postagens a toda hora, a todo momento. Então, isso não é bacana, né? É muito fácil. Eu tenho que me colocar dentro do grupo imaginando sempre o seguinte, aqui eu sou um membro, o grupo não está ali para me servir. E essa é uma confusão que muitas pessoas fazem. Então vamos imaginar o seguinte, aqui eu resolvo colocar 5 fotos por dia dentro de um grupo só. Então você imagina que de repente um grupo com 100, com 200, com 300, com 1.000, com 10.000 pessoas, se cada membro se sentir nesse direito também. Vai ficar complicado, vai ficar um grupo, inclusive, difícil de ser acompanhado. Então, a nossa sugestão é sempre que a pessoa use do máximo do seu bom senso, que a pessoa faça uma avaliação de como está essa contribuição para o grupo, né? Então, essa seria, uma dica para frequentar qualquer tipo de grupo. Mas eu acho que a primeira preocupação deve ser conhecer as regras. Existem grupos que dia de postagem é um dia só na semana. Existem grupos que não permitem vídeos, por exemplo. E uma coisa que é fundamental, manter o foco. Não só para os grupos do Instagram, para os grupos do Facebook, mas os grupos do WhatsApp também, manter o foco. Então, se nós temos um grupo que foi criado para o churrasco na casa do Paulinho, nós vamos debater o que vai ser necessário, como é que a gente vai se organizar para fazermos um lindo churrasco na casa do Paulinho. E eu sempre sugiro que quem forma esses grupos no WhatsApp, esses grupinhos temporários para determinados eventos, assim que terminou o evento, ou seja, concluiu-se o motivo pelo qual o grupo foi criado, a pessoa agradece a compreensão de todos e extingue o grupo. Ou então pede, olha pessoal, vocês podem começar a se retirar porque eu vou extinguir o grupo. Então espera todo mundo sair, dá uns minutinhos e exclui. Quem não saiu, exclui e termina com o grupo. Porque a gente acaba participando de muitos grupos. É o grupo do trabalho, é o grupo da ginástica, é o grupo da família, é o grupo do futebol, é o grupo da yoga. Então, às vezes fica complicado administrar tudo isso. Bom senso é uma palavra, chave para tudo na nossa vida, especialmente para convivermos dentro desse ambiente. Porque o ambiente é virtual, mas as emoções, os problemas, as alegrias, as angústias, as preocupações, tudo isso é real. A gente não pode esquecer isso, né? Que o ambiente, ele é diferente. Mas todas as demandas, elas são as mesmas. Então, observar sempre como é que a gente pode ter a melhor experiência quando nós estamos nos relacionando nos grupos, dentro das redes sociais, das mídias sociais. Observar o nosso linguajar, observar a grafia correta das palavras, observar se eu não estou mandando áudios muito longos para os meus grupos, observar especialmente no grupo do WhatsApp se aquela informação, se aquele comentário que eu estou levando para um grupo inteiro, se ele é de interesse de todos realmente. Porque se eu participo de um grupo no WhatsApp e eu tenho uma resposta que eu preciso dar para o Álvaro, eu não preciso mandar mensagem para que o grupo inteiro receba.
Eu chamo o Álvaro em privativo, ainda que o assunto tenha iniciado dentro do grupo, mas eu chamo o Álvaro em privado e eu passo para ele aquele meu questionamento, aquele meu retorno. Este é o procedimento correto, esse é o procedimento adequado. Sempre a gente precisa ter em mente que todas as pessoas que fazem parte daquele grupo receberão aquela mensagem. E lá dentro dos grupos do Facebook, sempre percebeu o seguinte, que o administrador pode ser o nosso amigão, o nosso queridão, mas ele como gestor do grupo, ele talvez tenha que fazer escolhas que nem sempre sejam agradáveis para nós. Então, às vezes eu quero, assim, eu sou muito amiga do Álvaro, e aí eu quero que o Álvaro aprove o meu post lá. Poxa, Álvaro, vai lá e aprova. E o Álvaro vai dizer, Roberta, nós temos a regra. A regra diz o seguinte, que eu só aprovo posts segunda, quarta e sexta. Por exemplo, eu estou inventando isso agora, claro. Mas eu não posso ficar chateada com isso. E nem cobrar, porque isso é muito chato. A pessoa tem mais o que fazer. Eu, há um tempo atrás, administrava um outro grupo e uma das coisas que eu mais ficava chateada é quando as pessoas, domingo, me mandavam mensagens dizendo o seguinte, Roberta, eu coloquei um post lá no grupo, por favor, tu aprova para mim. Então, é uma indelicadeza, uma falta de sensibilidade com a pessoa. Poxa vida, domingo, teoricamente é um dia que a pessoa está descansando, está com a família. É muito importante que a gente tome cuidado com esses detalhes. Seriam, assim, detalhes que a gente poderia falar muito, muito tempo, mas o fundamental é isso, que a gente tenha bom senso na nossa vida, como em tudo, nos nossos relacionamentos, sobretudo, e eu fico, claro, à disposição de todos vocês. Álvaro, foi um prazer, mais uma vez, estar aqui contigo. Desejo muito mais sucesso para ti, para a tua zona de turbulência e para todos os amigos da Web Rádio Litoral Fox. Um abraço, um beijo grande, fiquem todos com Deus.